Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e eu pretendo passar um tempo com você aprendendo das Escrituras Sagradas. Convido você inicialmente a abrir Marcos capítulo 12. Eu estarei lendo a tradução King James atualizada KJA. Veja só, durante o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, ele conheceu várias pessoas diferentes, com problemas diferentes. Ele conheceu o paralítico, o cego, o homem endemoniado, o coxo, o leproso, o surdo-mudo e outras pessoas. No exercício desse ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ensinava, ele corrigia e ele repreendia. A Bíblia me diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, então eu posso afirmar que ele continua ensinando, corrigindo e repreendendo. É o que ele vai fazer conosco através do Espírito Santo na mensagem de hoje. E lendo a Bíblia, estudando a palavra escrita de Deus, me chamou a atenção esses dias quando eu encontrei três pessoas que receberam elogios de Jesus Cristo. Foram duas mulheres e um homem, pessoas que demonstraram qualidades diferentes. Jesus não tinha essa prática de ficar elogiando as pessoas, você sabe disso, mas eu encontrei na Bíblia essas três pessoas que são elogiadas por Jesus. Quando Jesus Cristo estava no templo, ele viu uma viúva colocar 2 moedas de pouco valor na caixa de ofertas. Na verdade, as pessoas estavam colocando moedas, eram pessoas diferentes, mas Jesus observou esta mulher colocando apenas 2 moedas. Para muitas pessoas, irmão, não significou nada isso na época, né? Pessoas que passaram por ali, viram a mulher, enfim. Eu quero dizer para você que até mesmo para muitas pessoas no dia de hoje, isso não significou nada. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas usam essa passagem na hora de falar sobre a parte financeira, na hora de falar sobre a oferta, usam essa passagem indevidamente. Mas Jesus Cristo, ele sabia que essa mulher, ela estava dando tudo que tinha. Jesus Cristo sabia que esse era todo o dinheiro que ela tinha, toda a economia dela. Jesus Cristo sabia que ela dependia desse dinheiro. E aí está a primeira pessoa que Jesus Cristo elogia. A viúva pobre foi elogiada porque com esse ato ela entregou tudo a Deus. Às vezes nós nos apegamos ao financeiro, aos 10% que somos orientados, e é correto, a entregar na casa do Senhor para a administração da igreja. E você sabe da importância disso. Mas nós achamos que fazendo isso a gente não precisa fazer mais nada. Este exemplo dado aqui de entregar a Deus tudo também compreende a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar, a nossa maneira de pensar. Tudo nós devemos entregar a Deus, porque tudo é dele. Se formos raciocinar pela linha dos 10%, os 90% também é dele. Então, nós temos que entregar tudo a Deus, não somente falando do financeiro, mas a nossa vida, o nosso comportamento principalmente. Eu quero ler com você Marcos 12. Marcos capítulo 12. Do versículo 41 ao 44, título: A valiosa oferta
da viúva pobre. Diz a palavra escrita de Deus. E Jesus foi assentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Abra agora Lucas capítulo 7. Aí está a segunda pessoa que Jesus elogiou, que foi o centurião. Olha, poucas pessoas surpreenderam a Jesus, mas o centurião, ele conseguiu surpreender Jesus. Na verdade, ele pediu que Jesus Cristo curasse seu servo, mas sua fé na autoridade que Jesus Cristo tinha era tão grande que ele não precisava ver Jesus Cristo realizando a cura. Segundo o centurião, ele disse que bastava uma palavra da parte de Jesus e o servo dele seria curado. É interessante você observar isso, porque Jesus Cristo, com essa situação, ele ficou impressionado, ele ficou impactado com a fé do centurião. E aí ele curou o servo, o empregado do centurião. Essa passagem está em Lucas 7. E o título é Um Centurião Revela sua fé em Jesus. Mas eu vou ler somente o versículo que aponta onde Jesus elogiou um homem. E este homem é o centurião. Versículo 9. Palavra escrita de Deus. Lucas 7, 9. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Glória a Deus por esta palavra. Abra Mateus capítulo 26. Mateus 26. Aqui nós vamos ver uma mulher que Jesus elogiou, aquela que derramou perfume na sua cabeça. Veja só, poucos dias antes da crucificação de Jesus, ele foi jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Lá uma mulher derramou um perfume muito caro em sua cabeça. A Bíblia fala de alabastro. E há quem prega e chama o perfume de alabastro. Mas não é. Alabastro, ele é o recipiente. É como se fosse esta caneca. Então, esse recipiente alabastro que emprestou o seu nome para o perfume.
Alabastro é o vasilhame. Então ele cedeu o nome para o perfume. É como o refrigerante. Você fala, eu vou tomar uma lata do refrigerante tal. A lata não é o refrigerante tal. A lata emprestou o nome para o refrigerante. Então, alabastro era um vasilhame um pouco alto, mais ou menos da altura dessa Bíblia. Ele era comprido, né? E guardava-se nele não só perfume, mas também unguento, guardava-se outras coisas dentro dele. No caso dessa mulher, ela colocou nesse alabastro esse perfume caríssimo, só para entendermos e sabermos o que é correto. Muito bem. Os discípulos, quando viram essa mulher derramando esse perfume sobre Jesus, sobre a cabeça dele, eles ficaram escandalizados com o desperdício do dinheiro, mas Jesus, ele defendeu a mulher, como nos defende até hoje. Tem pessoas que não compreendem certas atitudes quando jejuamos, quando fazemos alguma coisa para Jesus, algum tempo de jejum, algum tempo de leitura da Bíblia, uma série de coisas o ímpio não compreende, eles nos criticam, mas Jesus nos defende. Essa mulher, ela mostrou que valorizava mais Jesus Cristo do que a riqueza. Infelizmente, nós não vemos isso nos dias de hoje, mas essa é uma atitude a ser copiada. Por que uma atitude a ser copiada? Porque se ela não fosse importante, ela não estaria na Bíblia. Ela não estaria aqui registrada. Eu quero que você acompanhe capítulo 26, de 12 a 13. O título é Jesus é ungido para o sacrifício. É tremendo essa leitura. Eu vou ler do versículo 12 ao 13. Palavra escrita de Deus, Bíblia, Mateus 26, de 12 a 13. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Olha, irmão, eu peço com bastante carinho e bastante amor que tenho por você e que tenho pela palavra. Dobre a sua atenção no que eu vou falar para você que tem me incomodado nos últimos dias. Jesus Cristo, ele não conviveu apenas com pessoas que ele elogiou. Ele não conviveu apenas com quem gostasse dele. Porque nem tudo foi um mar de rosa para Jesus Cristo. Houve pessoas na vida de Jesus Cristo que não gostavam dele. Houve pessoas na vida de Jesus Cristo que afrontaram ele. Houve pessoas na vida de Jesus Cristo que o desafiou. Houve pessoas na vida de Jesus Cristo que não acreditaram nele. Como não acreditar em Jesus? Sim, os seus próprios irmãos passaram a crer nele depois que ele morreu e ressuscitou, mas antes não acreditavam.
Quando eu falo de pessoas que não gostavam de Jesus Cristo, os religiosos, por exemplo, os fariseus, conheciam a lei, mas não praticavam. E Jesus batia de frente. Jesus ensinava. E eles não gostavam de Jesus. Todos nós, irmãos, todos nós temos inimigos. Todos nós conhecemos alguém que não gosta de nós. Quando nós pegamos João 3, ali diz que Deus amou a todos. Amou você, amou a mim, independente de grau de instrução, condição financeira, raça. Ao mandar Jesus, ele demonstrou amor por toda a humanidade. A palavra escrita de Deus prova isso. Veja como é importante entender isso. Ao contrário de Lúcifer, Satanás quis a glória de Deus para si. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Pessoas que professam outra fé, que não é a nossa fé, que adoram imagens, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão aborrecendo Deus, porque Deus não divide a glória dele. Essas pessoas não lêem Bíblia. Se lessem Bíblia, se conhecesse o Deus que nós servimos, a quem tememos, não teria uma imagem na sua casa, ou não se ajoelharia diante de nenhuma imagem, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A primeira coisa que eu fiz, sob instrução do nosso Deus, sob orientação do nosso Deus, quando aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, é como se uma voz falasse dentro de mim. Pega todas as imagens que você tem. E eu tinha um monte. Eu tinha imagem de Buda. Eu tinha imagem de São Jorge. Eu tinha uma série de imagens. E aquilo bateu forte dentro de mim. Para jogar fora. Eu não só joguei, como queimei tudo. Porque ali eu comecei a aprender que eu deveria adorar um único Deus, Yahvé, Deus de Abraão, Jacó e Isaac, e que ele não divide a glória dele com ninguém. Veja o que diz a palavra escrita de Deus, João 3, 16. Palavra escrita de Deus, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o amor de Deus com a humanidade. Jesus não vê ninguém como inimigo, até no ponto ápice, no máximo da sua vida, prestes a morrer, onde ele estava sendo traído, esbofeteado, humilhado. Jesus consegue transcender tudo isso, olhar para aquelas pessoas e naquele amor fraternal, sem querer nada em troca, meu irmão. Ele olha para aquelas pessoas, ele olha para você, ele olha para mim e compadece a ponto de dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, se Jesus fosse uma pessoa vingativa, como nós somos, de não ter paciência com aqueles que nos aborrecem, que nos trazem tristeza. Se Jesus fosse vingativo, ele poderia dizer: Pai,
queima todas essas pessoas vivas. Acaba com a raça desse povo. Mas não. Ele teve amor mesmo nos minutos que estava morrendo, ao dizer: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Enquanto as pessoas, meu irmão, planejavam matar Jesus Cristo, ele queria morrer por elas, morrer por você, morrer por mim, para termos vida e vida em abundância. Mesmo na cruz, preste atenção, pendurado no madeiro, sangrando, ele não se ofendeu com aqueles que lhe acusaram, não se ofendeu com pessoas que causaram dor a ele. Irmão, eram 3 na cruz, Jesus e 2 ladrões. Ainda nos últimos minutos da sua morte, ele foi afrontado por um dos bandidos, um dos ladrões. Como eu e você somos afrontados na família, com os amigos, no serviço, na escola, na rua, na vizinhança. As pessoas gostam de nos afrontar. E a melhor forma, meu irmão, minha irmã, de você ter liberdade, a melhor forma de você ser feliz, a melhor forma de você ter paz, é se livrando do mal. Sabedor como você é que a nossa luta é espiritual e não carnal, você não vai pegar um pedaço de pau, um porrete, e sair dando na cabeça de pessoas que declaram que não gostam de você. Para ser mais claro e popular, que não vai com a tua cara. Você não vai sair batendo nessas pessoas. E outra, você não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Basta se acreditar na palavra escrita de Deus. Eu estou falando de coisa séria, coisas que têm me incomodado. Então veja só. Digamos que você tenha 2 grandes problemas. Sua esposa, seu marido, talvez seus filhos, seus netos, sua sogra. Eu não sei qual é o seu problema. Mas sei que são 2 leões que você precisa vencer. 2 leões que você precisa vencer. Um à direita e um à esquerda. Você tem 2 leões para vencer. Preste atenção. Não adianta, meu irmão, minha irmã, continuar discutindo com essas pessoas. Porque o problema é o mal que está alojado dentro dela. Você conhece uma pessoa chamada, um exemplo, Abigail. E você começa a se desentender com a pessoa começa a falar mal de você, você também começa a falar mal dela. Entenda, é o mal agindo. É Satanás agindo dentro da pessoa. Então você tem que orar para que esse mal cair por terra. Não a pessoa cair por terra, quebrar as pernas. Desculpa que muitas vezes dá vontade de fazer esse tipo de oração, que a pessoa se exploda no avião que ela está viajando. Que ela se exploda no carro que ela está indo na praia. Não, não é assim. Nós temos que orar para que o mal que está dentro dela caia por terra. Meu irmão, não tem forma de você ter liberdade, ser feliz e ter paz, se você não se livrar do mal.
Mas missionário, eu estou tranquilo. Eu não tenho mal em mim. Mas tem nas pessoas, irmão. Acorda! A palavra escrita de Deus diz em Zacarias 8. Presta atenção. Zacarias 8:17. Deus declara que ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades. Romanos 12:14 diz também, palavra escrita de Deus: abençoai os que vos perseguem. Romanos 12:14. Acompanhe. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Irmão e irmã, Deus está nos ensinando para não prejudicar as pessoas, para não amaldiçoar as pessoas. Se queremos ter liberdade, se queremos ser felizes, se queremos ter paz, nós precisamos nos livrar do mal. E a única forma de livrar do mal é estar orando, intercedendo, para que o mal caia por terra. Para terminar, para concluir, eu quero lembrar você, todos nós temos inimigos. Mas nós que conhecemos a palavra escrita de Deus, que aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós não devemos ser inimigo de ninguém. Os inimigos e as pessoas que não gostam de nós são como pássaros voando. Muitas vezes você não tem como evitá-los. Você não pode evitar que pássaros fiquem voando sobre sua cabeça, como esses que você está vendo aqui, ou esse. Você não pode evitar que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho na tua cabeça. Ou você vai deixar que ele senta na tua cabeça, pega graveto e faça um ninho. Do que você está falando, missionário? Você não tem como evitar alguém não gostar de você, alguém não ir com a tua cara, ou alguém se propor a ser seu inimigo. Mas você não pode ser inimigo das pessoas. Ame os que te odeiam e orem por elas. Por essas pessoas você tem que orar. Você tem que ser o exemplo. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que deixou de ter vitória ao orar pelo seu inimigo. Ao contrário, pode até demorar um pouco mais, mas a vitória vem, porque toda oração tem resposta. Mateus capítulo 5, versículo 44, é o último versículo que eu leio, diz claramente para nós. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, pois muito me abençoou. Muito, muito me abençoou. Porque eu preciso aprender também a não ser inimigo das pessoas. Começando dentro de casa. Não ser inimigo da minha esposa. Não ser inimigo dos meus filhos. Não ser inimigo dos meus vizinhos. Eu tenho muito que aprender com essa palavra. Mas juntos nós somos mais que vencedores.
Amém? Olha, eu não sei de que forma você está assistindo esse DVD. Se é através do meu canal ou se é através de uma transmissão feita por uma igreja. De qualquer forma, eu peço a você que se inscreva no canal, nesse canal que você está vendo o vídeo. Não há necessidade de você sair desse veículo que você está assistindo o vídeo, através dessa igreja, e ir lá no YouTube e fazer inscrição no meu canal. Não. Se inscreva agora, nesse canal, agora. Você está entendendo? Se inscreva nesse canal e acompanhe as mensagens que essa igreja, esse canal oferece para você. Tem muitas coisas boas para você. Amém?